O canal Foca na Matéria foi criado para auxiliar estudantes em seu aprendizado. Ajude este projeto, deixe seu like, inscreva-se e ative o sininho. História de ficção são inventadas, imaginadas e não precisam corresponder exatamente a lugares e tempo do mundo real. Os acontecimentos dependem da imaginação e da inventividade do autor. A maior referência na escrita de ficção foram os irmãos Grimm, autores de vários clássicos: Rapunzel, A Bela Adormecida, Chapeuzinho Vermelho. História real trata-se da descrição de pessoas que existiram e eventos que ocorreram de fato. São relatos investigados, descobertos. O grego Heródoto, que nasceu no século V a.C., em Halicarnasso, atual Bodrum, na Turquia, foi quem primeiro utilizou o termo história. Heródoto presenciou diversos eventos e os relatou de maneira minuciosa em suas observações. Ele buscava estudar os diversos elementos da realidade que testemunhava ou investigava, como nos relatos das guerras médicas entre gregos e persas. O historiador é um pesquisador que se ocupa da investigação dos acontecimentos passados. Como os animais ou as pessoas viviam, se organizavam coletivamente, quais as tecnologias utilizavam, as expressões artísticas e religiosas, quais os anseios, medos, dilemas, lazeres e esperanças. Ao obterem todas essas informações sobre o passado, os historiadores formulam hipóteses sobre a realidade dos acontecimentos, ou seja, como as coisas aconteceram realmente. Exemplo: através dos trabalhos dos historiadores, descobrimos que para ser um cavaleiro medieval era preciso fazer parte da nobreza, pois os equipamentos de guerra e o cavalo custavam muito caro, então descobrimos que os camponeses não tinham recursos para isso. Também cabe ao historiador analisar as informações do passado e os valores dessa época e realizar uma interpretação, diálogo, com os valores atuais, identificando as rupturas e as continuidades entre aquele tempo e o atual, o que mudou ou o que permaneceu. Exemplo: na época medieval, a peruca indicava as diferenças sociais entre as classes, tornando-se sinal de status e prestígio. Palavra-chave: hipótese. Suposição de algo que ainda não foi constatado como sendo verdadeiro ou falso. É o ponto de partida de uma pesquisa. Antigamente, os historiadores privilegiavam apenas as fontes escritas. Atualmente, outros tipos de fontes também são considerados importantes na análise do passado. São elas: documentos escritos, cartas, jornais, revistas, livros, atas, estatísticas, etc. Vestígios ou artefatos, cerâmicas, ferramentas, pedras, ossos, construções, estátuas, sarcófagos, jarros, armas pré-históricas. Representações pictóricas, pinturas, fotografias, desenhos, afrescos, vitrais, charges, símbolos. Registros orais, depoimentos, entrevistas, histórias transmitidas ao longo de gerações. Essas fontes são como peças de um quebra-cabeça que precisam ser reagrupadas para se estabelecer uma versão do acontecimento do passado, de forma mais fiel possível. Porém, com o passar do tempo e a continuação dos estudos, novas fontes e descobertas complementam a análise, levando a novos entendimentos dos fatos ocorridos, podendo melhorar ou até mudar a forma de entendê-los. Fato histórico: é todo acontecimento que, por seus efeitos e influências, adquiriu importância, demarcando períodos e indicando transformações políticas, econômicas, culturais e sociais. Exemplo: independência do Brasil. O tombamento é o ato de reconhecimento do valor histórico, artístico ou cultural de um bem ou patrimônio, colocando-o sob proteção do governo para garantir o respeito à memória do local e a manutenção da qualidade de vida. Exemplo: a cidade de Brasília foi tombada por ser um marco da arquitetura e urbanismo moderno. Alguns autores acreditam que a palavra tombamento é derivada da Torre do Tombo, Lisboa, Portugal, onde são guardados documentos, livros e imagens desde 1378. Calendário egípcio. Os egípcios antigos acreditavam que os acontecimentos naturais tinham grande influência em sua vida. Por isso, seus calendários eram interligados com os eventos celestes. Calendário romano.
Os romanos antigos, inspirados pelo seu panteão, nomeavam os meses do ano homenageando seus deuses. A contagem do tempo é realizada em anos e séculos, sendo que um século corresponde a 100 anos e é geralmente grafado com algarismos romanos. Considerando o calendário cristão, o século I foi do ano 1 até o ano 100, o século II foi do ano 101 até o 200 e assim sucessivamente. A partir do ano 100, há formas muito simples para identificarmos os séculos. Se o número do ano terminar em 2 zeros, basta tirá-los para descobrir o século. Veja os exemplos. Se o número do ano termina com números diferentes de 2 zeros, basta tirar os 2 últimos algarismos e somar um ao número restante. Veja os exemplos. As mesmas operações descritas anteriormente valem para os anos contados antes de Cristo. Veja os exemplos. Períodos históricos. São grandes divisões na organização do tempo, feitas com base no consenso de historiadores. São blocos que contêm vários séculos e servem para distinguir porções maiores de tempo, sendo divididas em pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna e Idade Contemporânea. Alguns grandes acontecimentos que ocorreram nos períodos históricos. Pré-história. Utilização do fogo para cozer alimentos. Domínio das técnicas de cultivo. Agricultura. Descoberta do fogo e início das pinturas rupestres. Idade Antiga e invenção da escrita. As vitórias de Alexandre, o Grande, século IV a.C. Queda do Império Assírio, século VII a.C. Unificação do Egito, 3000 a.C. Idade Média, queda do Império Romano. Feudalismo francês, século V ao XV d.C. Formação de Portugal, século XII d.C. As Cruzadas e a expansão das sociedades cristãs, século XI ao XIII d.C. Idade Moderna, tomada de Constantinopla pelos turcos. Ocupação holandesa no Brasil, 1630-1654 d.C. Rio de Janeiro é transformado em capital do Brasil, 1763 d.C. Descobrimento do Brasil, 1500 d.C. A queda do Império Bizantino e a tomada da cidade de Constantinopla, 1453 d.C. Idade Contemporânea, Revolução Francesa, a queda da Bastilha 14 de julho de 1789. A independência do Brasil, 1822 d.C. Segunda Guerra Mundial de 1939 a 1945. A conquista da Lua, Missão Apollo 11, 1969. Bora para o quiz?